Boa noite, tudo bem? Você que está chegando aqui para a nossa live, a nossa transmissão ao vivo, essa jornada literária ao longo dos livros, sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando aí, colega, amigo, familiar, aluno, são todos muito bem-vindos aqui no nosso curso Para Dentro do Texto. Antes de mais nada, por favor, deixa aí o seu like no vídeo se gostar do tema, se inscreva no canal e apoie o meu trabalho. Espero que gostem bastante desse curso de literatura que vai ensinar todos vocês a fazer uma leitura caprichada, uma leitura aprofundada, uma leitura especializada nos livros e para poder também ter ferramentas e ter bastante conhecimento para conseguir encarar os grandes clássicos e os grandes textos que você sempre quis ler e teve um pouco de dificuldade. E para todos de forma geral, fica sendo uma diversão aqui para poder sentar, ler um pouco um livro, abrir autores gostosos. É uma aula de literatura aberta a todos e bastante eclética e democrática. Estamos aqui no chat ao vivo. Deixa o seu comentário também, deixa a sua sugestão, deixa o seu joinha aí para nossa transmissão, compartilhe o seu vídeo, manda aquele WhatsApp para os colegas, para a família, para assistir uma aulinha de literatura rápida, simples e que vai ser muito interessante. É o seguinte, então vamos começar hoje a gente vai falar de um recurso bastante interessante na literatura, que é a ambientação. Eu vou falar de descrição e vou falar de ambientação na narrativa, certo? A ferramenta do escritor, o poder do escritor para criar um narrador que vai descrever um ambiente, um local, uma situação e criar uma atmosfera na história. E isso dá muitas vezes o teor de um texto narrativo, o teor de uma obra que a gente está lendo. Por isso o tema hoje vai tender um pouquinho mais para a narrativa e vou trazer grandes escritores aqui, vou trazer bastante coisa legal para a gente trabalhar, conforme já anunciado, e a gente vai ler e aprofundar um pouquinho dentro do texto para pegar algumas ferramentas aí e facilitar o nosso contato com o narrador. Já falei várias vezes que o narrador é a arma do escritor, é o escritor com a máscara para poder contar a sua história com as suas estratégias. Muitos deles brincam com o leitor, dificultam a leitura e nem sempre uma obra é muito fácil de ser lida. Ela traz mensagens dentro dela e você aproveitar ao máximo uma mensagem de uma obra literária faz você aproveitar bem o livro, faz você melhorar a sua leitura e não vou me alongar muito mais aqui não, eu vou direto para o texto literário, que é a ideia da nossa aula de hoje. E eu vou começar falando de um escritor que eu gosto muito, de uma obra bastante interessante, está aqui com vocês, olha só, que é Alice no País das Maravilhas. Olha que maravilha, escrito por Lewis Carroll no século XIX. Tem inclusive com essa versão aqui bastante interessante, que tem as duas histórias da Alice, não é? Alice no País das Maravilhas e Alice através do espelho, e o que ela encontrou por lá. Tá aqui os livros, então, e eu vou trazer uma passagenzinha para vocês, que vai ser bastante elucidativa na obra e no trecho aqui, que a gente vai ver quando a Alice se encontra, não é? Com a nossa aqui personagem famosa, que é a lagarta, que foi uma narguilé. Estamos na parte até que meio inicial do livro, não é? A grande questão era certamente o quê? Alice olhou para as flores e a relva que a cercavam por todos os lados, mas não viu nada que parecesse a coisa certa para se comer ou beber naquelas circunstâncias. Havia perto dela um cogumelo grande, quase da sua altura. Depois de olhar de baixo embaixo dele, e dos dois lados, e atrás ocorreu-lhe que não seria má ideia espiar o que havia em cima dele. Esticou-se na ponta dos pés e espiou sobre a borda do cogumelo e seu olhar encontrou imediatamente o de uma grande lagarta azul, sentada no topo, de braços cruzados, fumando tranquilamente um comprido narguilé, sem dar a mínima atenção a ela ou a qualquer outra coisa. E eu volto aqui um pouquinho, olha só, essa parte é bastante significativa no livro, é uma parte bastante famosa, quem acompanha minhas redes sociais vê que eu coloquei isso essa semana, inclusive, no meu Instagram, que é a ideia da lagarta que ela encontra, e ela encontra vários outros seres também esquisitos, diferentes, grandes, com formatos e palavras complicadas, e sempre com alguma dificuldade na linguagem, sempre com alguma charada para ser descoberta e desvendada. E é interessante, porque, inclusive, a lagarta que pergunta quem ela é, e a Alice, por um momento, fala de que algo no sentido que de manhã ela sabia quem ela era, mas já não se lembrava mais, porque ela foi tantas coisas em tão pouco tempo, que é, na verdade, o sentimento da criança. Você tem aí uma descrição de uma cena que vai ajudar você a perceber o mundo visto aos olhos da criança. Eu tenho um encanto especial por livros de literatura, por narrativas que trazem a representação
da criança e do mundo de pensar das crianças, não é? Tem um trecho que é dito, inclusive, que fala, né, da Alice, ela tem que ser de tantos tamanhos diferentes em um dia. Isso é a frase do texto. Ser de tantos tamanhos diferentes em um dia é muito perturbador. Isso é o mundo da criança, com a pressão que o adulto faz, com as descobertas do mundo, com o mundo dos adultos que ela não consegue compreender e não tem material e ferramentas para compreender. Então esse é o sentimento da criança. Ser de tantos tamanhos diferentes dentro do mesmo dia. E o livro diz isso mais de uma vez. É uma coisa muito perturbadora. Essa perturbação da Alice, ela surge nesse encontro com vários personagens diferentes. Entre eles eu destaco dessa passagem, que é a lagarta fumando narguilé. E essa lagarta, ela interfere diretamente na insegurança da Alice. Como ela está se sentindo. Você tem aí o conflito adultos versus crianças o tempo todo. Adultos versus crianças. E numa época em que, para as crianças, eu falei já disso do Oliver Twist, aqui na aula número 1, olha só, a questão do poder e da perversidade sendo mais fortes que a justiça. E para muitas crianças no mundo de opressão, no mundo pobre, isso pode ser um fator real, que acontece mesmo. O poder e a perversidade, não é? Eles sendo mais fortes do que a justiça. E aí a criança perguntando para si o tempo todo, enquanto anda por esse seu mundo das imaginações, não é? Quem sou eu? Quais são as regras daqui? O que devo fazer? Você tem no trechinho do livro que eu mostrei agora uma indicação clara aí dessa representação através da descrição do ambiente, através da ambientação feita pelo autor Lewis Carroll, texto do século 19. Lewis Carroll, que era o pseudônimo do escritor cujo nome era Hodgson. Legal? Muito bem, isso fica apenas um trechinho, então um pequeno toque para a gente iniciar a nossa aula aqui. Volto a lembrar quem está chegando, boa noite, são todos bem-vindos. Deixa o seu like, seu comentário aqui no chat. A gente está bem à vontade aqui lendo livros de literatura e é lógico que vão ficar livros que vão ficar para sugestões aí de vocês. Aqui no link na descrição do vídeo eu coloco os links para quem quiser comprar algum dos livros, não de mim, mas de livrarias oficiais, links aí com promoções, com preços bons, enfim. Como um bom comprador de livros e consumidor de livros, eu também gosto de indicar para quem acompanha o meu curso. Legal? Agora a gente vai seguir mais um pouquinho, eu vou só passar um pouquinho o nosso slide aqui para o próximo trecho, que é um outro livro. Olha só que interessante, vamos agora partir para um livro que é bastante elucidativo e que eu não falo muito aqui dessa escritora, mas que tem que ser lembrada, que é Raquel de Queiroz, e o texto que é bastante recente dela aí, assim, novo comparado com os outros, que é o Memorial de Maria Moura. Não é um livro que não é muito antigo, que virou minissérie famosa na Rede Globo, com vários atores famosos. Maria Moura foi apresentada por Glória Pires, e a série foi dirigida por um núcleo de várias pessoas da Rede Globo, comandadas por Carlos Manga, enfim. É uma série que fez sucesso e foi lançada logo depois que o livro foi escrito. Cabe ressaltar aqui também que o livro foi escrito, foi lançado em 1992, Raquel de Queiroz já tinha mais de 80 anos. É interessante essa informação. É um livro de quase praticamente de fim de carreira da Raquel de Queiroz, que morreu no ano de 2003. É legal falar também que na década de 70 ela foi eleita a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras, aí o troféu para a nossa querida Raquel de Queiroz, com tantos livros bem produzidos. E eu vou ler aqui um trechinho do Memorial de Maria Moura, mais de um trecho, mas é bem elucidativo, para a gente ver um pouquinho a ambientação dessa trama narrativa. Acompanha comigo, olha só. E eu mesmo fui avançando, protegido pelas armas dos meus cabras. Outro tiro quase me pegou e me fez dar um salto para trás. Nesse ínterim, o Irineu tentava rodear a casa pelo lado esquerdo, mas lá de dentro ouviram de certo as passadas dele na areia grossa, porque de repente abriram uma fresta na janela e atiraram. Esse tiro passou tão de perto que o Irineu ficou com a cara chamuscada, e ele se atirou no pé da parede, cobrindo o rosto com as mãos. E aí começou de verdade o tiroteio. Eles tinham pelo menos umas 3 armas. Uau, hein? Só paravam os tiros para carregar. E os atiradores deviam se espalhar pelos 4 cantos da casa, já que saía tiro de todo lado. Vou seguir. O mais perigoso deles era o que guardava a porta da frente, com o cano da arma enfiado no buraco da parede, girando para lá e para cá, cuspindo fogo. Seguindo.
Eu esperei o momento em que ele carregava. Tinha prevenido os rapazes que se juntassem comigo e atacamos a porta. A madeira gemeu com o nosso peso, estalou e ia cedendo, mas aí veio um novo tiro que derrubou outro dos meus homens. Nós corremos para fora do alpendre e logo veio mais um tiro. Agora já eram 2 armas atirando na frente da casa. Puxamos pela perna o rapaz ferido, ele se arrastou nas mãos para junto da gente. Estava baleado no ombro. Com ele, os feridos já eram 2. Uau, a gente tem um trecho aqui bem ambientado de briga, de batalha, de tiro, de arranca-pedaço. É uma série muito bem ambientada, é um livro muito bem ambientado e mostra essa cena quase que sangrenta do momento em que a Maria Moura vai retomar terras que lhe pertencem. A história é uma história. O próprio livro, o nome do livro já te prepara para o que vai acontecer, não é Memorial de Maria Moura, é um memorial. Memorial é um tipo de subgênero literário na narrativa em que se conta uma história de uma família que ficou registrada em uma cidade, em um local, e a história de Maria Moura, que órfã de pai, que encontrou a mãe enforcada, isso é o início da história, né, encontrou a mãe enforcada, e depois correu atrás de recuperar terras que eram suas, que estavam tomadas por outras pessoas, não conseguiu, tacou fogo e foi para a Serra dos Padres tomar uma outra terra que soube que era dela por direito. Uma série, um livro muito bem criado, com um narrador personagem, escrito com 5 personagens diferentes, e cada capítulo é um deles que narra. É bastante interessante isso, é uma criação narrativa bastante interessante, que foi repetida por muitos autores, e muitas séries foram criadas nesse sentido, com pontos de vista de diferentes personagens na história. E falar um pouquinho mais de ambientação da região, aí é um romance, é uma trama do século XIX, no sertão nordestino, não é? Um romance de cangaceiros no sertão nordestino, no século XIX. Enfim, vou passar mais um trechinho legal para a gente ler, que eu quero mostrar para vocês bem a forma com que é criada aí a ambientação desse romance. Voltando aqui, então, olha só. Muito bem, vamos ler mais um trechinho, que é o seguinte. Levou quase 3 semanas para achar, momento que eles encontram a Serra dos Padres. Mas numa manhã bem cedo, ainda com névoa no ar, a gente descobriu o que queria. Num vale entre 2 lombadas verdes, se deitava uma lagoa de bom tamanho, chão de areia, água clara. Olhem a criação do ambiente. O mato que subia pelas lombadas era de capoeira. Ali já tinha se plantado, na parte baixa se plantava ainda muito pouco. Uma espécie de quintalzinho com restos de palha de milho e moitas secas de feijão. Mais para lá, perto da água, umas bananeiras. E mais além, 2 ranchos de barro, meio tombados, cobertos de palha, e um deles era fechado com porta de vara. Em pé, junto dos ranchos, 2 negros velhos, um homem e uma mulher. Perto do chiqueiro, onde ainda estavam presas umas 5 cabras, uns molecotes já crescidos. E por aí vai descrevendo o momento que eles chegaram na Serra das Cabras, e fica aí para a gente esse pequeno exemplo da descrição, de como é a descrição da narrativa e a ambientação feita pela nossa escritora querida aí, Raquel de Queiroz. Fica uma dica de leitura para vocês, que eu gosto muito, ela escreveu outros livros importantes. Memorial de Maria Moura é um livro delicioso de se ler, parece ser bastante longo, mas ele flui com bastante tranquilidade e vale a pena, uma boa indicação. Se alguém já tiver lido, ou se alguém tiver a oportunidade de ler, coloca aí um depoimento para a gente, para aproveitar e enriquecer bastante o nosso curso para quem está assistindo depois. Ok? E eu agradeço desde já. E falando nessa cena que a gente viu agora, essa cena com a descrição do tiroteio, né, de uma forma bem contundente, de uma forma bem clara, a gente tem muitos livros de literatura que ambientaram a narrativa, ambientaram a sua criação da trama literária através do ambiente de luta, de batalha, de guerra. Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo também bastante interessante de um escritor que vocês sabem que eu gosto muito, que é Ernest Hemingway. Ele escreveu em 1938, ele foi correspondente de imprensa na Guerra Civil Espanhola, como vocês sabem, esse cara fez de tudo, e ele foi também correspondente de guerra, além de motorista de ambulância na Primeira Guerra Mundial, ele foi também, então, correspondente de imprensa na Guerra Civil Espanhola, testemunhou as atrocidades de um conflito armado muito forte, muito grande que houve na Espanha, e ele escreveu vários contos, vários textos, escreveu livros. O livro dele, Por Quem os Sinos Dobram, um livro muito importante, traz a ambientação dessa guerra toda. E você tem aí o depoimento dele nesse pequeno conto, um conto pequenininho, mas que é bastante interessante mostrar a maestria desse escritor para descrever a ambientação e criar essa atmosfera do lugar de guerra, de uma população, de um vilarejo, de uma comunidade assolada pela guerra, e um contexto histórico de guerra real que existiu.
na visão de personagem, que joga a gente como leitor lá para dentro desse contexto, dessa ponte, desse lugar onde o senhor idoso está lá, o velho na ponte. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, então, a leitura desse trecho. Olha só que legal. Muito bem. Então está aí o trecho de O Velho na Ponte. Muito bem. Olha só. Um velho usando óculos com ar de metal e roupas imundas de poeira estava sentado à beira da estrada. Um pontão cruzava o rio e por ele passavam carroças, caminhões, homens, mulheres e crianças. As carroças puxadas por mulas balançavam um bocado no esforço para subir a íngreme barranca após a travessia, com os soldados ajudando a empurrá-las pelos raios das rodas. À frente, abrindo passagem, iam os caminhões, deixando na rabeira grande massa de camponeses que mal se deslocavam naquela terra fofa que lhes cobria os tornozelos. O velho, no entanto, nem se mexia, continuando sentado ali. Estava cansado demais para prosseguir. Minhas ordens eram de cruzar o pontão e examinar as cabeceiras para descobrir até que ponto o inimigo avançava. Tendo-as cumprido, regressava à base, atravessando o rio em sentido contrário. Já não havia tantas carroças nem tanta gente a pé, mas o velho continuava ali. Muito bem, temos aí, olha que é um trecho pequenininho, de um conto pequeno, de poucas páginas, fácil encontrar em português e em inglês na internet, texto de domínio público, e você vê nesse texto aí a descrição precisa, muito precisa, a descrição e a ambientação maravilhosas, da forma que Hemingway faz quase como ninguém, desse local da ponte do rio. Quem domina um pouquinho inglês consegue ler, eu falei isso já em outras lives aqui no canal. Quem domina um pouquinho de inglês, não precisa ser muito, consegue ler Ernest Hemingway com a maior tranquilidade, aprender inglês, melhorar seu idioma e ter uma aula aí de grandes narrativas. Você tem Ernest Hemingway nele, um escritor, como eu posso dizer, um escritor que narra, que tem com uma escrita muito simples, com vocabulário muito simples, não é? Suas histórias, de forma geral, são muito simples, mas a sua obra é profundamente emocionante e poderosa. Você tem aí uma narrativa que pode ser considerada norte-americana, você reconhece os Estados Unidos muito facilmente nas histórias dele que se passam nos Estados Unidos. E, então você tem um escritor aí que, de início, de primeira metade do século XX, nos Estados Unidos, vencedor de Nobel, escreveu várias obras, que sempre traz essa ambientação. Frases curtas, estilo de jornal, ele era jornalista, frases curtas, frases simples, mas que desenvolvem e contam histórias que ficam conosco para sempre. As histórias do Hemingway que eu li, eu nunca mais me esqueci. Vale a pena, fica essa indicação. Um conto pequenininho, Velho na Ponte. Vou deixar o link aqui de livro de contos do Hemingway, quem quiser comprar, adquirir, colocar na biblioteca pessoal. Eu recomendo, vale a pena e todo mundo vai querer ler. Legal? Então, uma pequena recomendação, uma pequena dica, uma pequena leitura de um conto do Hemingway que tem essa descrição, essa ambientação muito poderosas para você acompanhar e enriquecer o seu vocabulário, a sua leitura também de inglês. Foi apenas um aperitivo agora. Ok? E agora eu vou trazer um escritor que é chave de ouro. Na aula passada eu falei de Clarice Lispector e nas lives, quando eu não falo de Clarice Lispector, eu tenho que falar de quem? Guimarães Rosa. Não dá para deixar de falar de um dos dois quase que sempre nas nossas aulas, certo? Então, deixa eu só aqui trocando a nossa caption aqui embaixo na tela. A gente traz agora então um pouquinho de Guimarães Rosa, também um conto específico, fui procurar nas coisas dele, certo? A gente não adianta também trazer só os grandes clássicos, a gente tem textos menores, textos menos famosos, escritos pelos grandes escritores que não são piores em qualidade. E aí fica essa leitura que eu quero fazer com vocês, um pouquinho de um trechinho de um conto do Guimarães Rosa que se chama Sequência. Esse conto ele está dentro do livro Primeiras Histórias, que foi escrito foi publicado em 1962. É um livro que já caiu em vestibular, já foi lido, tem vários contos. Guimarães Rosa já tinha escrito seus grandes sucessos quando publicou essa obra e traz um conto cheio de magia, cheio de histórias, cheio de mística, histórias maravilhosas de serem lidas, e eu trago uma bem específica, bem especial, que vai tocar o coração de todos nós. Eu não vou poder ler ela toda aqui, mas eu vou dar o pitaco inicial e vou deixar vocês continuarem, eu vou contar o que significa essa história. Ok? Muito bom, muito bom, muito bom. Então, jogando aqui para nossa tela rapidinho, então, o trecho do conto Sequência que a gente tem lá no Guimarães Rosa. Tio Terêncio, o velho à porta de casa, conversou com o outro. Meu filho, que vaca que é essa? Meu pai não é nossa não. Seguia certa, por amor, não por acaso. Só assim a vaquinha se fugira da pedra madrugadamente. Entre o primeiro canto dos melros e o terceiro dos galos. Olha como ele marca o horário, né, gente? Parei para falar, desculpa, mas é isso aí, ó.
Olha como ele marca o horário, que coisa linda. Não é? Madrugadamente, entre o primeiro canto dos melros, que é um pássaro, entre o primeiro canto dos melros e o terceiro dos galos. É um horário. O sol saindo à sua frente, num céu quase da sua cor. Fazia parte de um gado transportado de boiadeiros, gado de coração ativo. Viera do pau do olhão, sua querência. Apressava-se nela um empolgo de saudade. Olha, um empolgo de saudade que adoece o boi sertanejo em terra estranha. Cada outubro, no prever os trovões, apanhar a boca da estrada para os onde caminhos, fronteando o nascente. E aí, bastante elucidativa, não é? A história de Guimarães Rosa. E o vocabulário pode parecer um pouquinho estranho para quem nunca leu. Ele cria palavras novas, ele cria palavras a partir de outras que fazem sentido por si só, certo? Esse conto, sequência, ele traz um vocabulário maravilhoso quando se fala da vaquinha. A vaquinha que tinha uma querência, uma vaquinha querençosa. Olha o vocabulário gostoso, né? Querência, a vaquinha querençosa, que é uma coisa que ia acontecer jamais ou já menos. O vocabulário que ele cria é de tocar o nosso coração na literatura. Que quando o rapaz encontra a mulher amada e ela queria vê-lo, o texto diz que ela se desescondia dele. Não precisa nem explicar, né? Que sensibilidade de linguagem tinha esse escritor que nos dá orgulho de sermos brasileiros. Guimarães Rosa pertenceu na literatura brasileira à geração pós-1945. Era um período que o Brasil se redemocratizava após a ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, e era muito comum na literatura dessa época a pluralidade temática, vários temas diferentes nos textos, e estilo de escrever também bastante diferentes entre os escritores, muitos escritores diferentes entre si nessa geração, mas que tem em comum todos eles, uma preocupação muito maior com o uso das palavras e também com a forma literária, com o formato da sua literatura, com a sonoridade, com a criação estética das palavras e da escrita. E o trecho aqui de Guimarães Rosa, esse lindo conto da vaquinha, que é um conto sobre predestinação, o moço que persegue a vaca que fugiu, ele perseguindo a vaca e ele passam por lugares perigosos, correm riscos, e no fim de tudo, ele perseguindo a vaca que fugiu, ele acaba encontrando a mulher amada. E a vaca acaba encontrando a sua liberdade. Então é um conto que fala sobre predestinação. Para Guimarães Rosa, e você percebe isso na criação, quase com um tom de história infantil, mas com uma linguagem para adultos, você percebe a criação literária de Guimarães Rosa, que é, na verdade, uma criação com animais que são muito especiais. Os cavalos e as vacas, nos contos de Guimarães Rosa, nas historinhas dele, são seres maravilhosos, são seres fantásticos, são seres com vida própria. Cavalos e vacas, isso acontece em vários contos. No Sagarana você tem o Burrinho Pedrez, por exemplo, é um exemplo bem claro, mais famoso, bem mais famoso, talvez, certo? E você tem aí a questão do destino, essa mística, como é que ele imaginar? Ele queria buscar a vaquinha que fugiu, e tudo estava predestinado, ele não era dono do seu destino. O seu destino pertencia ao tempo e ao espaço, que são fatores tão caros para a literatura. E ele cria toda essa ambientação, conta uma história de uma forma difícil de entender, às vezes, é uma sacada que você tem que ter, é um conto curtinho, mas que é o homem correndo, indo atrás da vaquinha, que vai aproveitar e, sem querer, vai conhecer sua mulher amada, que também esperava por ele, sem saber. É uma história maravilhosa. Não é spoiler isso que eu falei, é um conto pequenininho, mas a delicadeza com que ele é escrito vale bastante a pena ler e se interessar. Enfim, fizemos uma coletânea de coisas legais aqui hoje. Lemos aí, ó, Ernest Hemingway, Raquel de Queiroz, Lewis Carroll, literatura aí de língua inglesa, e também Guimarães Rosa, que eu já falei, né, milhares de vezes aqui também nas lives, uma aula de tempo mais ou menos curto, para ficar legal, para você conseguir acompanhar, organizar suas ideias, ler com a gente os trechos. Acompanhe, e eu agradeço a todos que participaram aqui hoje. Deixe seu chat, deixe seu recado. Vou ficar mais um pouquinho aqui no chat com vocês, trocando uma ideia sobre os livros, ok? E é isso aí. Compartilhe o vídeo, curta, deixa aí seu recado. Agradeço bastante pelo apoio de vocês e vejo a todos na aula 4. Se você perdeu as aulas anteriores, aula 1, aula 2, está disponível aqui no YouTube gratuitamente, no canal aqui, Reader's Corner, para todos, para dentro do texto. Obrigado, gente. Boa noite e até a próxima aula.